Aí, ó, o pessoal tá até perguntando aonde vota aí. Ô Daniel, e também tem um case que você estudou bastante, você gosta, é a PetroRio, né? Gosto da PetroRio. Ainda tá barata a PetroRio mesmo? Não, barata não tá. Não, tá um precinho já. Não, barata não tá. Mas tem hoje embutido no preço dela o crescimento dela do futuro. Para você ter uma ideia, hoje ela tem reservas, tá? Uma conta que não é boa de se fazer, mas vamos lá, vamos tentar fazer essa conta, não sei se eu vou conseguir fazer toda de cabeça. Ela tem reservas hoje, somando os campos que ela já tem produzindo, mais o Arrua, em torno de 254 milhões de barris, mais ou menos. Se você pegar e multiplicar esses valores por 80 dólares do barril, vezes 5 e pouco do dólar, você vai chegar mais ou menos em 40 e poucos bilhões, em um valor grande. E se você tirar um EBITDA aí de 25 dólares, 30 dólares por barril, já porque a gente não sabe se o preço do barril vai ficar 80 dólares, eu acredito que não, a gente vai ter um preço aí, um valor de mercado, mas assim, um valor de mercado que ainda não foi trazido a valor presente, em torno de 41, 42 bilhões. Hoje a empresa já vale 24. Então, quer dizer, eu estou botando na conta um campo que ainda nem produz, que só vai produzir em 2025. Eu estou imaginando que a empresa vai conseguir gerar um caixa de 25 dólares por barril, que hoje em dia é mole, mas quando cair o preço não vai ser fácil. E vai cair o preço, em algum momento a OPEP vai aumentar a produção. E a gente tem alguns campos que já estão produzindo e, claro, esses aí vão gerar caixa. E a gente teria que trazer a valor presente. Então, quer dizer, quando a gente bota tudo isso no cálculo, a gente percebe que já está embutido aí um pouco de Albacora, por exemplo, que vai entrar nesse cálculo, etc. Então, barato ela não está. Sabe o que aconteceu com a Vale, né, agora? Que caiu lá de 110 para 60 e pouco, por exemplo, porque o preço do minério de ferro caiu de 200 para 90 e pouco. O investidor de PetroRio, ele tem que saber que se o preço do petróleo cair de 80 para 40, ela vai cair de 27, não sei quanto fechou hoje que eu não vi, para 12, por exemplo, para 11. Ele tem que saber disso, ele tem que estar ciente dos riscos que existem em PetroRio. Mas eu gosto da empresa porque sempre ela está fazendo uma aquisição nova. A próxima provavelmente vai ser a Albacora. Então, aí essa conta já muda. Aí entra mais reservas provadas, entra mais a aquisição e aí ela cresce. Uma coisa que eu li no livro do Werner, que é interessante, foi com relação à Petrobras, né? Um livro maravilhoso, esse da trigonometria do investimento. Que o Werner, o gestor do fundo da Trígono, que escreveu junto com o Frederico, que é o sócio dele, ele escreveu que a Petrobras ela tinha uma produção de 180 mil barris de óleo por dia em 1980. Hoje ela tem 2,7 milhões. E olha que ela já vendeu um monte de campo. Então ela cresceu 15 vezes isso. Né? Esse é o potencial, por exemplo, de uma PetroRio em 40 anos. Sim. Né? Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Hoje a PetroRio produz 31 mil barris, por exemplo. Então ela tem como crescer muito. Ela tem como produzir daqui a 20 anos 500 mil barris, por exemplo. E aí o Daniel vai ter falado que ela tá cara, mas somando todas as aquisições não tá. Então, e já tem alguma coisa desse potencial no preço. Isso a pessoa tem que saber. Rendeu quanto depois da sua recomendação lá de PetroRio? Eu me lembro, um tempo atrás você recomendou. Ah, cara, depende, eu já recomendei ela algumas vezes, né? Se pegar a primeira recomendação lá de 2017, ela já subiu 1.600%. A da carteira da Dedicações subiu uns 500%. E do TCP também subiu 500%, foi mais ou menos na mesma época. É isso. E você, assim... Na Small Caps ela subiu tanto que ela teve que sair, porque tem uma obrigatoriedade de sair se a empresa passar de 20 bilhões de valor de mercado. E aí ela bateu e eu tive que escrever um relatório de recomendação de venda dizendo assim, ó, pessoal, eu amo a PetroRio, adoro, mas eu tô tendo que tirar porque é a regra do jogo aqui da nossa carteira de Small Caps. Mas ela vai continuar nas outras carteiras da casa, enfim. É isso. E assim, quando você recomenda, né, uma ação, eu acredito que toda recomendação deve ter um preço ali que você acaba vendendo ou não. Tem recomendações que você pega e deixa lá pra praticamente, sei lá, 1000%, alguma coisa assim. Tá, vamos entrar um pouco na alocação estrutural então. Como é que funciona a minha carteira de investimentos, tá? Eu tenho uma carteira que é focada em 3 partes. Você tem um núcleo, que é empresas fortes, que são essas empresas muito consolidadas.
Tá, e essas empresas consolidadas, elas têm aí em torno de 50% da carteira toda. Sobe um pouquinho mais em períodos de muita euforia, ao contrário do que o mercado faz, e cai um pouquinho em períodos de crise. Então agora está um pouco menos do que 50%. E você tem uma outra parte, aí você tem algumas empresas periféricas, que são aquelas que são empresas que podem um dia migrar para esse núcleo, que são empresas mais fortes, mais consolidadas. São empresas que já geram lucro há uns 5, 6 anos, são empresas que estão mostrando alguma melhoria na qualidade. Talvez não sejam líderes de mercado, mas são empresas que estão surfando bem. E eu deixo um espaço ali de 20%, mais ou menos. Em momentos de euforia cai para uns 10%, em momentos de pânico sobe para 30%, exatamente para empresas small caps que tenham potencial grande de valorização, tá? Então, se eu pensar no núcleo da carteira, nesse núcleo da carteira, eu evito fazer venda, tá? Então eu não vendo a ação, a não ser que seja um preço completamente fora do padrão. Assim, nem no meu melhor cenário eu aceitaria, porque é uma empresa que eu pretendo ficar com ela 30 anos, 40 anos, eu sei que ela vai crescer, ela tem crescido 10, 12, 15% ao longo do tempo, então isso não me aflige, tá? Mas sei lá, uma empresa está crescendo 10% ao longo do tempo, ela cresce 100% em um ano no preço, outros 100% no outro, cara, pode ser que tenha ficado muito fora. Agora, nas outras lá, na questão ali daquelas que são explosivas, elas são só explosivas. Então, ela deu a explosão dela e sim, a gente recomenda a venda. Ah, não, então, perfeito. Depende do lugar que ela tá na minha carteira. Depende da onde ela se encontra, né? Tem muito a ver com o que o Rafael falou antes, né? Daquela alocação que a pessoa tem que ter, ela tem que ter uma metodologia, etc. Não sei se essa é a melhor de todas, mas ela tem funcionado bem. Funciona. Nos últimos 15 anos aí, vamos dizer assim. E E depois que eu parei de tomar caixote da bolsa. Aprendeu.